que PC que você precisa para poder jogar os jogos do PlayStation no PC. Bora ver? Salve galera, estamos aqui para mais um vídeo e você já pode deixar o seu like aí e se inscrever no canal para não perder nenhum upload aqui nosso, fechou? Hoje o que a gente vai falar? Vamos dar uma olhada nos jogos que o PlayStation, que a Sony já lançou para o PC, né, que antes eram exclusivos para a Sony, né, para os PlayStation, para PS5 ou PS4, e daí vamos ver o que você precisa para ter um PC que vai rodar esses jogos confortavelmente, fechou? Não vamos passar por todos os jogos, porque, né, tem alguns jogos que, obviamente, acabam sendo mais leves tanto para o processador, tanto para a placa de vídeo, então esses com certeza vai rodar se a gente for pegar os jogos mais pesados, mas a gente vai falar um pouquinho dos principais. E o primeiro desses jogos, na verdade, são dois, que seriam os jogos do Homem-Aranha, né, o Spider-Man e o Spider-Man Miles Morales. E a gente vai dar uma olhada nos requisitos que tem na Steam do Homem-Aranha Miles Morales, porque o Miles Morales, como é a versão um pouquinho mais atualizada, ele vai ter uma recomendação ou igual ou melhor. Então vamos dar uma olhada aqui. De requisitos recomendados, a gente tem uma GTX 1060 de 6 GB ou uma RX 580 de 8 e um processador i5 4670 ou um Ryzen 5600. Fora isso, 75 GB de armazenamento e eles recomendam um SSD. Então, como vocês viram, não são requisitos muito pesados, vai conseguir rodar em basicamente muitos dos PCs atuais. Mas lembrando que os requisitos não é sempre aquilo que é o necessário. E lembrando que, né, como nós queremos ter um bom desempenho em jogos, queremos ter uma boa experiência em jogos, a gente foca tanto na qualidade gráfica, tanto em desempenho, né, em quantidade de FPS, em quantidade de 1% low, esse tipo de coisa. Então a gente não pode ir só no recomendado, ainda mais que normalmente a galera não vai só jogar aquele jogo, também vai estar com o Discord aberto, uma música tocando no fundo, esse tipo de coisa. E o próximo jogo dessa lista, não temos nada mais nada menos que o God of War de 2022, lançado em 2022 para PC, lembrando que ele lançou 2 anos antes para os PlayStation, mas nesse caso a gente não tem ainda o God of War Ragnarok, a gente sabe que ele tá vindo, né, que muito provavelmente a Sony vai lançar ele para PC daqui a 1 ano, vai demorar um pouquinho ainda, por questão da Sony manter essa exclusividade por alguns anos dos jogos delas antes de lançar lá para PC, mas vamos ver os requisitos mínimos dele. De processador temos um i5 6600K ou um Ryzen 5 2400 e apenas 8 GB de memória RAM e uma GTX 1060 ou uma RX 570. E de armazenamento seriam 70 GB de disponível, mas eles não recomendam, eles não falam, né, nada sobre ser um SSD ou ser um HD, né? Principalmente por exemplo, um Homem-Aranha realmente precisa ser um SSD para ter uma performance melhor, por ser um mundo aberto, né? Por ser um mundo que você consegue explorar todos os lugares, vai ter muito mais textura, vai ter muita mais coisa carregando ao mesmo tempo. Já God of War, que é um jogo mais linear, você não precisa ir só num SSD ou um HD, muito provavelmente já vai ter uma boa performance nele, principalmente por não ser um jogo que vai ficar fazendo. Mas você vai ver que tem um jogo que acabou de lançar, que você vai ver que não é esse o caso em todos os jogos. E o próximo jogo dessa lista é o Uncharted, né, a coleção Legado dos Ladrões, que lançou em outubro de 2022. E como é uma coleção, ele vem tanto com o Uncharted 4 quanto o Uncharted e o Legado Perdido. Outro jogo mais linear, então muito provavelmente não seria necessário um SSD para esse jogo, mas vamos ver os requisitos recomendados. Um i7 4770 ou um Ryzen 5 1500X, 16 GB de memória RAM e uma GTX 1060 ou uma RX 570. Já tá percebendo que a gente está subindo um pouquinho os requisitos do nosso processador, mas a placa de vídeo continua ali na 1060, na RX 570 ou na RX 580. Então os requisitos de gráfico estão ok novamente, e nesse caso o processador sobe um pouquinho, mas também, como você pode ver, comparando com o God of War, vai de 8 para 16 GB de RAM, o recomendado. E por penúltimo, lembrando que tem outros vários jogos da Sony que já estão no PC, a gente vai falar do The Last of Us. E esse tem vídeo completo no canal falando como é que foi o lançamento desse jogo no PC, que foi muito mal otimizado. Mas dando uma resumida, no lançamento a gente conseguiu jogar ele numa RX 6600 sem muitos problemas, depois de um tempão esperando os gráficos, os shaders compilarem, mas numa RTX 3060, na minha experiência própria, eu não consegui jogar nas primeiras semanas porque o jogo só crashava.
o máximo que eu consegui durar ali foi meia hora sem crachar. Mas lembrando que depois de algumas semanas e muitos patches, já tá um desempenho bem melhor. Agora a gente já lançou faz alguns bons meses, então você não precisa se preocupar tanto, você vai conseguir rodar o jogo, não vai ficar crashando toda hora. E The Last of Us, mesmo sendo um jogo que já deu uma melhorada por questão dos patches, ainda continua sendo um jogo muito pesado. Bora ver os requisitos. De processador já é necessário um Ryzen 5 3600X ou um Core i7 8700, 16 GB de memória RAM e de placa de vídeo daí fica um pouquinho mais complicado. Ou uma RX 5700 XT ou uma RX 6600 XT, mas agora no lado da Nvidia uma 2060 Super ou uma 3060 modelo de 8 GB. Daí você já tá vendo que a situação é outra, que já é um jogo bem mais pesado, principalmente pelos seus gráficos bem mais refinados, né? Esse daqui é um dos principais jogos que a gente tem que se atentar na hora de montar a configuração que a gente vai montar daqui a pouco, por ser um jogo mais pesado, por ser um jogo que é necessário um bom setup. E mesmo esse sendo um jogo linear, ele vai sim requerer ali um SSD para o sistema recomendado, porque é um jogo com muitas texturas, é um jogo muito detalhado, muito rico de detalhes, então é sim necessário um SSD para ter um bom desempenho no The Last of Us. Necessário é uma palavra muito forte, na verdade. Ele é recomendado, mas não é necessário. Você consegue usar um HD, mas obviamente você vai ter uma performance pior. E por último, é um jogo que acabou de lançar e já tá dando o que falar, que é o Ratchet & Clank Rift Apart, né? Ou Em Uma Outra Dimensão, que acabou de lançar e vocês já sabem que já tá um pouquinho usado, que foram feitos uns testes desse jogo em HD de notebook, HD de PS4, e esse jogo não serve para HD, não serve de jeito nenhum. Você vai precisar de um SSD se você quer ter uma performance decente, fechou? Mas por que isso acontece? Por que o Ratchet & Clank precisa de um SSD para rodar? Ratchet & Clank, esse jogo especificamente, ele vai de uma dimensão para outra em muitas e muitas cenas, e ele tem que acabar passando de um universo inteiramente pro outro em uma cena só, que daí é só ele pulando de um portal e saindo por ele de novo. Então ele precisa de um carregamento bem rápido para recarregar esses mundos novos com uma velocidade boa. Dá para ver aí na tela como que tá acontecendo. E para vocês verem aí, tem vários vídeos no Twitter mostrando essa comparação do SSD contra o HD num jogo desses que é, cara, 100% necessário se você quer ter uma experiência decente para jogar Ratchet & Clank no PC. E de requisitos a gente vai ver aqui agora que não é tão pesado quanto o The Last of Us, obviamente. De processador temos um i5 8400 ou um Ryzen 5 3600, 16 GB de memória RAM e uma RTX 2060 ou uma RX 5700. O jogo, mesmo precisando de um SSD, ele tem um espaço ali requerido de apenas 75 GB, não é um jogo tão pesado como o The Last of Us. Em questão de quantidade de armazenamento, agora, mesmo jeito, você vai precisar de um SSD. Então agora é hora de fazer aquela listinha do que, vendo que esses requisitos, vendo o que a gente está vendo dos jogos da Sony, a listinha dos requisitos mínimos para um PC para montar, para você conseguir jogar esses jogos sem problema nenhum. Bora lá. De processador, a gente viu apenas Ryzen 5 e i5 ou Ryzen 7 e i7 sendo recomendados, mas quando eram Ryzen 7 e 7 eram de gerações mais antigas. Então, podemos ir facilmente num Ryzen 5 um pouquinho mais atualizado, 6 cores, 12 threads, aquele padrão. De memória RAM, temos alguns jogos com 8 GB e alguns jogos com 16 GB no recomendado, mas obviamente nesse caso então a gente vai no 16 GB, obviamente também Dual Channel 2x8. De placa de vídeo daí já fica um pouquinho mais confuso, porque tem muitas opções. Temos desde a GTX 1060 até uma RTX 2070 Super. Então com certeza a gente tem que ir com uma placa que tenha pelo menos, no mínimo, 8 GB de VRAM e que seja mais atual, principalmente porque, por exemplo, o Ratchet & Clank tem Ray Tracing. E como muitos dos jogos precisam de um SSD ou são recomendados um SSD, obviamente a gente tem que ir com uma boa quantidade, um SSD de um bom armazenamento, vamos dizer aí de no mínimo 500 GB, obviamente você não vai conseguir instalar todos os jogos de uma vez, mas vamos ali tentar focar em 1 TB. E o resto dos componentes, fonte, placa-mãe, gabinete, a gente vai com o que precisa, os requisitos mínimos para eles, com esses outros que a gente já fez na nossa listinha. Então bora montar essa configuração, bora ver quanto que vai ficar um PCzão para rodar os jogos da Sony sem problema nenhum. Então estamos aqui no site da Tera, a gente vai em PC Gamer e vamos escolher a plataforma mais usada no site da Tera, que é a plataforma Ryzen 5000, o Full Custom Ryzen 5000, onde você pode montar o seu PC do zero, peça por peça, escolhendo exatamente o que você quer.
De processador, como a gente já disse, um Ryzen 5 6/12 já é mais do que suficiente. Então a gente vai pegar o famosíssimo Ryzen 5 600, que é um dos com mais custo-benefício atualmente. E de processador, como a gente já falou, 6 cores vai ser o mínimo ali, né? O 6/12 e um Ryzen 5. E nesse caso, a gente vai com o famosíssimo, um dos ótimos processadores que a Ryzen tem, que a AMD tem no caso, que é o Ryzen 5 600, que tem um ótimo custo-benefício, um bom cache L3, boas velocidades de clock, então a gente vai com essa belezura aqui. De placa-mãe, a gente não precisa de algo tão forte nesse caso, porque a nossa placa de vídeo não precisa ser uma RTX da série 4000, não precisamos de um SSD PCI 5.0 que ainda nem lançou, a gente tá de boa com uma A520. E de placa-mãe, né, a gente tem que seguir, obviamente, o processador Ryzen 5 600 e a placa de vídeo que eu ainda não mostrei aqui para vocês, mas nesse caso A520, B450, B550 ou algo melhor já é mais do que o suficiente. Nesse caso, a gente vai com essa B450M Gaming da Gigabyte, que está por um preço top. Tem entrada M2, que vai ser necessário, porque a gente quer pegar um SSD mais rápido, então essa é uma ótima escolha. E nesse caso, como o nosso uso do processador não vai ser tão elevado, a gente não precisa fazer um overclock, vai ser mais de boa, a gente não vai colocar um outro cooler nele, fora o cooler padrão, né, o cooler Wave Stealth, o cooler box que vem já nele, então a gente vai pular essa parte. E de memória, como eu falei para vocês, a gente tem que no mínimo um dual channel e vamos escolher uma velocidade bem agradável para o 5600, que é 3.200 MHz. Podemos ir no modelo mais barato que a gente achar da 3.200 MHz, tem dois aqui, a gente vai de Gale Orion 8 GB, 3.200 MHz, cada um saindo por 149, a gente vai selecionar ele e daí vir aqui e colocar mais um na quantidade. Agora a placa de vídeo, como vocês já viram, uma RTX 3060 ou uma 2070 Super são as mais altas que a gente viu nos recomendados do jogo. Lembrando que a 3060 era o modelo de 8 GB, mas para ficar safe, a gente vai pegar uma 3060 de 12 GB. E eu posso dizer, por experiência própria, que com o DLSS você vai conseguir jogar o The Last of Us no Quad HD com um FPS bom entre 50 e 60. Tive uma ótima experiência numa config bem parecida com essa daqui. E nesse caso a gente vai com essa Zotac Gaming Force RTX 3060 Twin Edge de 12 GB, que tá por um preço top 1699. Você não vai se arrepender de ter uma placona boa dessa. E de SSD, como eu já falei para vocês, a gente vai com um NVMe, mas vamos ali focar em pegar um do pelo menos 1 TB para você ter um bom armazenamento, tanto para o seu sistema operacional, tanto para os seus programas e, né, obviamente, tanto para jogos. E então a gente vai com o SSD Adata Legend 850 Lite, 1 TB, e ele tem uma ótima leitura e gravação, leitura de 5000 e gravação de 3200, tá ótimo pro que a gente quer. Lembrando que a gente também tem preços bem agradáveis para SSD de 2 TB, como por exemplo esse Netac aqui, que tá saindo por apenas 589, 2 TB de armazenamento, mas esse tem uma leitura e uma gravação mais baixa, mas nesse caso a gente vai com esse Adata Legend aqui, que tá saindo por R$450, 1 TB de armazenamento de NVMe, tá um preço muito top. E de fonte, nosso próprio sistema já indica aqui uma fonte de 390 watts para cima e a gente não precisa realmente muito mais do que isso. Uma fonte de 550, como por exemplo, qualquer uma dessas daqui já está de ótimo tamanho. Nesse caso a gente vai com a P550B de 550 watts da Gigabyte e também ela é 80 Plus Bronze, então você vai ter um bom desempenho com ela. De gabinete, obviamente, como já falei para você todas as vezes, o gabinete é tua escolha. Gabinete vai do que você prefere. Mas lembrando, sempre tem um bom senso da questão de fluxo de ar. E também, obviamente, sempre presta atenção na compatibilidade do seu gabinete com os seus componentes. Como o water cooler, se você for pegar, placa-mãe, obviamente, super importante, o comprimento da sua placa de vídeo, a altura do cooler do seu processador, tem muita coisa que você tem que prestar atenção na hora de escolher o seu gabinete. E nesse caso a gente vai com esse Gamer Ninja Nagato, um gabinete bem top. Esse caso não vem com fãs, ele tá com preço bem legal de 139, e nessa configuração ele não vai esquentar tanto, porque tanto a 3060 quanto o 5600 são processadores, né, tanto os gráficos quanto os processadores normais, são bem eficientes, então não vai gerar muito calor, mas eu te recomendo pegar mais pra frente o kitzinho fã. E antes de te mostrar o preço final, você já sabe que, cara, uma configuração dessa não vai rodar, obviamente, só jogos da Sony, você vai ter uma experiência boa com basicamente qualquer jogo que você queira jogar no 1080p. Eu posso te dar certeza absoluta que no 1080p você vai rodar
tudo acima de 60 FPS. Já se você quer ir pro Quad HD, você pode ter certeza que junto com o DLSS, junto com o FSR, você vai conseguir rodar, se não mais alto, ou no mínimo ali 60 FPS. Vai ser uma ótima experiência em ambas as opções, tanto em 1080p quanto em 1440p. E essa configuração no total saiu por 4.378, um preço muito agradável para ter um PC que vai te durar facilzinho mais de 5 anos, sem precisar trocar a placa de vídeo, sem precisar trocar processador. Obviamente, se você quiser uma performance melhor em algum jogo, se você acha que alguns jogos novos que estão lançando, você quer sim ter uma experiência melhor neles, você quer ir pro Quad HD, você quer ir pro 4K, obviamente daí você vai ter que fazer uma mudança. Mas uma configuração dessa já tá super agradável para você que quer jogar jogos atuais da Sony e outros jogos atuais que estão lançando por agora. Curtiu esse vídeo? Gostou dessa configuração? O link dela vai estar aí na descrição e aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum upload nosso e eu te vejo no próximo vídeo.